Aqui no primeiro vídeo que traria um segundo vídeo com mais informações do Fluminense para fechar o sábado com chave de ouro. Já vai deixando o seu like e ativando as notificações porque eu vou falar sobre esse processo de SAF no Fluminense. Eu vou falar da provável escalação do Flu para amanhã. Tem desfalque certo, importante. Infelizmente a gente não vai ter um jogador importante para esse confronto contra o Bangu. Eu vou falar também de declaração carinhosa, amorosa de jogador que está emprestado pelo Fluminense no exterior. Então vamos começar aqui com as informações. Eu quero começar falando de SAF. O torcedor do Fluminense quer saber como que vai ser a partir desse momento. A SAF está próxima, os principais portais, a gente trouxe informações aqui durante a semana, cravam que o Fluminense está muito perto, né, de apresentar os números, esse projeto de transformação de SAF, essa mudança de modelo de gestão do futebol. O GE trouxe no dia de hoje informações bem importantes sobre como são os próximos passos do Fluminense até a criação, né? A possível criação dessa SAF, porque não tá nada certo. Eu vou trazer esse passo a passo para você. O Fluminense, segundo o GE, tá perto de realmente fazer essa SAF, de criar uma SAF para gerir o futebol, né? Mudar esse CNPJ aí, o Fluminense realmente virar uma SAF. E esse novo projeto, esse novo processo ser independente do associativo. O associativo vai continuar existindo, vai ter eleições para presidente, normalmente, no Botafogo é assim, no Vasco é assim, só que o futebol vai ser com outro CNPJ, outra galera comandando de uma maneira independente do associativo. Show de bola? E aí o tema é visto com muita cautela dentro do Fluminense. Alguns conselheiros são contra a criação desta SAF, né, dessa mudança de modelo, essa ruptura do futebol com o associativo, enfim. E outros já estão projetando aí montar grupos para analisar quando esse projeto, esse estudo for apresentado ao clube e aí, enfim, alguém tomar a decisão. Porque, claro, a gente tem muita gente com opinião sobre SAF, quer, não quer, acha que só porque vai virar SAF o Fluminense vai virar um novo rico, e não é bem assim. Eu acho que a gente vai ter mais clareza nessa SAF do Fluminense, se vai ser realmente benéfico ou não, quando o projeto for apresentado, mais detalhes, a gente conseguir apurar detalhes desse projeto de SAF, porque agora até dar qualquer pitaco, trazer alguma opinião é um tiro no escuro, porque a gente não sabe como que vai ser. A informação que a gente tem é que o Fluminense vai vender 51% e ficar com 49%, ao contrário de até de outros clubes que geralmente vendem 90%, ou 70% da sua SAF. O Fluminense quer ficar com 49%, e aí já tem a empresa favorita de ex-sócios do BTG. E aí, continuando esses próximos passos do Fluminense para se tornar a nova SAF do futebol brasileiro, esse processo vem sendo conduzido pelo presidente Mário, pelo vice-geral Matheus Montenegro, que a tendência é que venha como candidato da situação para as próximas eleições do Fluminense. Importante lembrar, tá, gente? Tem eleição no Fluminense essa temporada, esse ano. Então também tem um jogo político. A gente não pode esquecer, ano de eleição. A gente já teve momentos que, perto da eleição, estádio. E agora é esse processo de SAF, está sendo montado o projeto, e etc e tal. E aí, também está sendo conduzido também pelo vice de finanças Paulo Todaro. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar desse rapaz, desse sujeito, mas está aí tocando também, um cara aí da finança do Fluminense. Com a proposta em mão, o clube debate os termos e leva as condições e valores para os conselhos fiscal e deliberativo, e vai aguardar essa liberação aí, essa confirmação, essa validação
com esses conselhos. E assim, a situação tem, né, a maioria, então eu não sei se isso seria problema, eu acho que não. Mas, né, enfim, eu não posso cravar aqui nada porque eu não conheço os conselheiros, mas pelo que eu sei, a situação tem a maioria lá nos conselhos do Fluminense. E tendo essa operação em todo esse processo aceita, o Fluminense dá seguimento e passa o controle para os novos donos da SAF, né, que seria a parte majoritária da empresa interessada, né, que comprar essa SAF do Fluminense. Então os próximos passos são esses. O Fluminense ele vai ter que fazer a assembleia, vai ter que apresentar esse projeto aos conselhos aí para fazerem essa validação ou não, né, dessa mudança de ruptura. Eu acho que tem que ser feito com muito cuidado. A gente realmente entender essas informações, se vai ser benéfico para o Fluminense, como que vai funcionar, quem vai ser o CEO, quem é esse grupo que vai investir, entende de futebol, tem experiência nesse ramo, porque a gente já viu outras situações de SAF, inclusive no nosso rival, um dos nossos rivais aqui do Rio de Janeiro, que não deu muito certo, e em outro rival do Rio de Janeiro, e deu muito certo, transformou um clube. Mas aí era um cara como John Textor, que já tinha time lá na Inglaterra, é um cara dentro desse mercado de futebol e já entendia, o que facilitou muito. A galera desse fundo do Fluminense ali não é uma galera do futebol, né? Pelo que a gente tem de informação da Prisma. Então é a galera ali do mercado financeiro que investe, beleza e tal, mas entender de futebol, campo e bola, essa galera não entende. Pode ser a galera que torce, né? Porque, né, as informações que a gente tem é que é um grupo de tricolores, pessoas que torcem para o Fluminense que vão participar desse grupo. Só que, cara, não basta ser só tricolor. Não basta torcer pro Fluminense. Tem que entender do negócio. Tem que entender da parada. Tem que entender de campo e bola pra gente não fazer essa mudança e acontecer o que aconteceu com o Vasco, né? A expectativa era o Vasco da grana, né? A torcida tava assim auto-intitulando, virou o novo rico, e aí a gente viu o que aconteceu. Tem também o lado político, a verdade é essa, gente. A gente está em ano de eleição. A gente já escuta essa informação de SAF há muito tempo. E está se intensificando no ano de eleição. Já aconteceu outras vezes, né? Reforma de Laranjeiras, lá atrás, de 2016, estádio, né? Um ex-presidente do Fluminense citar estádio, perto do final ali do seu mandato, perto das eleições que elegeram o Pedro Abad. Teve a situação do CT também, quando começou a construir. Então, assim, a gente tem que também ter cuidado com as coisas. Cuidado, realmente ter um cuidado com as coisas, porque a reforma da Laranjeira até hoje a gente está esperando aí. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado, beleza? A gente quer saber essas informações até para saber se realmente é uma boa para o Fluminense, é um excelente projeto ou não, né? Mas fica essa informação para você. Esses são os próximos passos da SAF, uma possível SAF do Fluminense que tem que percorrer dentro do clube até se tornar realidade. Espero que você tenha ficado bem informado, você tenha entendido essa parte. Comenta aí, né, o que você tá achando dessa possível criação de SAF do Fluminense. Acha uma boa? Acha que não é? Deixa o seu comentário. Senhoras e senhores, o GE traz também a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Bangu. Eu trouxe no vídeo mais cedo a situação. Se você quer entender aí como está a situação do Fluminense, recomendo que você assista esse vídeo da manhã deste sábado, que eu explico, coloco a classificação na tela. O Fluminense ele vai utilizar a mesma escalação dos últimos jogos, né, com a exceção do Guga, que está suspenso, informei isso no primeiro vídeo, e tinha essa dúvida do Thiago Silva. O Thiago Silva vai estar fora dessa partida. O Thiago Silva não joga, segundo o Globo Esporte. O Ganso segue fora, o Renato Augusto segue fora. Esses são os desfalques do Fluminense. Então o Fluminense deve usar a escalação que basicamente jogou o último jogo, com exceção do Guga. Vai jogar o Samuel Xavier. Então teremos Fábio, Samuel Xavier, Freitas, Ignácio
e também o Fuentes, Martinelli, Hércules e Arias, Canóbio, Riquelme e Germancano para encarar o Bangu. O Fluminense precisa, necessita de saldo de gols contra o Bangu, jogando em casa no Maracanã. O Fluminense tem essa obrigação, galera. Não dá pra gente não colocar nessa pressão no Fluminense, porque o Fluminense se colocou nesse ponto de chegar na última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca, ainda não sabendo se vai realmente de fato se classificar para, enfim, para esse mata-mata do Campeonato Carioca. Você vai realmente disputar o título do Campeonato Carioca. Como eu falei no vídeo anterior, o Fluminense, apesar de estar atrás do Vasco, tem uma chance maior. Eu enxergo assim. Eu acho que é mais difícil o Vasco aplicar um saldo grande no Botafogo, mesmo que vença, e do que o Fluminense no Bangu. Pode acontecer? Pode, porque é futebol, mas acho que a maior chance está com o Fluminense de fazer saldo em cima do Bangu. O Vasco tem esses 2 gols acima do Fluminense. O saldo está igual, mas o gol pró, o Vasco tem 12 e o Fluminense tem 10. Então, a questão não é nem o gol pró, né? É o saldo. Se o Vasco vencer por 1-0, como é o exemplo do outro vídeo, o Fluminense tem que fazer 2-0 para se classificar. Então, cara, tenta fazer 3, 4, que eu acho que vai ser muito difícil o Vasco aplicar 2-0. No Botafogo. E a gente consegue essa classificação, pelo menos em quarto, e seria, ao meu ver, vai depender dos jogos aí que vão acontecer nesse sábado. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não começou nenhum de hoje do Campeonato Carioca. E aí, cara, provavelmente grande chance do Fluminense enfrentar o Flamengo na semifinal, caso o Madureira consiga vencer a sua partida. Se o Madureira tropeçar, o Fluminense pode ainda ficar em terceiro, e aí tem grande chance de enfrentar o Volta Redonda, e aí aumenta mais ainda a chance da gente chegar à final do Carioca mais uma vez. A gente ficou de fora na última temporada, mas vinha jogando praticamente todo ano, desde a pandemia, as finais do Campeonato Carioca. Então tá aí, essa deve ser a equipe do Fluminense. Curtiu? Faria alguma mudança que o Mano Menezes faria alguma mudança ali no time que o Mano Menezes deve mandar para campo contra o Bangu? Deixa o seu comentário. E só para finalizar esse tópico, o Lavega treinou mais uma vez e aumentou a chance de ser relacionado. Ele chegou na quarta do Sul-Americano, quinta não foi a campo, treinou sexta, treinou sábado. Tem essa possibilidade. A gente ainda não conseguiu apurar, a gente tentou ainda, mas não conseguiu trazer essa exclusiva para vocês dessa vez. A gente vai continuar tentando e insistindo, e quem sabe até o jogo amanhã a gente consegue alguma coisa. Mas, assim, achismo meu, tá? Eu acho que a chance é grande, né? Mas assim, enfim, ele perdeu uma sessão de treino, mas estava nativa lá na seleção do Uruguai, então vai depender muito do feeling ali do Mano Menezes. Mas informação tá aí, o Lavega treinou, fez as últimas 2 sessões de treino e tem expectativa sobre esse jogador uruguaio que está vindo do River Plate do Uruguai, disputou o Campeonato Sul-Americano, inclusive sendo capitão da equipe uruguaia na competição. E aí, o Lavega vai para o jogo ou não vai? Colocaria ele no jogo amanhã, torcedor? Deixa o seu comentário também. Antes da última pauta aqui desse vídeo da Central Fluminense, eu queria fazer um pedido especial para você que acompanha esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, ative as notificações. O like é de graça, galera, e você vai ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, trazendo informações exclusivas, continuando com essas apurações que a gente tem feito, movimentando as redes sociais, trazendo o melhor realmente, de fato, que acontece no Flu para vocês. Então, pedido especial, deixe seu like, comenta aí de onde que está assistindo a Central, compartilha esse vídeo nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, que você vai contribuir com o nosso crescimento. Se você gosta demais do nosso conteúdo, assiste sempre, deixa o seu like aí que vai ajudar bastante. Vou mandar um abraço para a galera que está sempre nos acompanhando e dando moral. Juan Tinoco, de Curitiba, Paraná, Vanderlúcio, de Governador Valadares, Minas, Vanderlei, de Araruama, para o Gustavo Fraga, de Águas Lindas, Goiás, e também o Assis, de Manaus, Amazonas. Valeu demais, deixe o seu like, né, e ajude o canal a continuar crescendo. Brigadaço, você que acompanha a Central Fluminense todos os dias. Tem o nosso canal do WhatsApp para você acompanhar lá as últimas notícias
do Fluminense. A gente tá sempre abastecendo, né, com as informações que saem, com as nossas informações exclusivas que a gente vem soltando. O Fluminense sendo referência aí nas negociações, nas informações dessa janela nesse início de ano. Todos os canais aí maiores você tem acompanhado, Gabriel, Lessa, estão, né, dando os créditos aí para o nosso trabalho. Isso é fundamental, mostra o nosso crescimento também. Vou trazer a informação agora do John Kennedy, abrindo seu coração para o Fluminense, muito grato. A gente também é pelo título da Libertadores. Ele tá numa boa fase lá no Pachuca, em 7 jogos, foram 4 gols e 1 assistência. Torcedor tricolor, eu quero trazer a declaração dele rapidamente aqui. Deixar o Fluminense foi uma decisão difícil, pois é o clube no qual devo tudo no futebol e que me ajudou demais como ser humano dentro e fora de campo. Essa foi uma das declarações do John Kennedy. Fluminense com certeza está no coração. John Kennedy está na nossa mente, no nosso coração também. A gente espera, eu particularmente torço muito para o John Kennedy dar certo lá no Pachuca, que ele consiga viver do futebol, que ele consiga realmente focar no trabalho dele, focar no futebol. E às vezes eu vejo alguns comentários maldosos sobre ele. Espero mesmo, né, cara, que o John Kennedy ele consiga focar, viva do futebol e viva bem, consiga vivenciar coisas grandes, boas, como jogador de futebol, porque eu sou muito grato ao que ele pôde nos proporcionar como torcedor, né? O gol, o título da Libertadores ali, também a participação dele na Libertadores foi grandiosa, né? E a forma de 2024, como que acontecem as coisas, os atos de disciplina, a gente sabe que ele teve alguns problemas aqui, mas, cara, eu torço pela pessoa. A gente sabe o quão importante foi o Fernando Diniz, é o Fluminense, ele fala isso, né, na declaração, para ajudar ele fora de campo. Então, assim, cara, eu realmente torço. Tem gente que não gosta mais do John Kennedy, que às vezes fala uma coisa que eu vejo, cara, sem necessidade, tenta agredir de alguma forma, mas eu torço muito pro John Kennedy dar certo e espero, desejo tudo do melhor, sucesso para ele no futebol mexicano ou qualquer outro lugar, porque eu acho que ele precisava se afastar um pouquinho do Rio de Janeiro, né, viver em outro ambiente para, quem sabe, dar essa focada, porque futebol todo mundo sabe que ele tem, então fica essa informação também. E só para constar que o Fluminense feminino ganhou do Vasco hoje por 2-1 pela Copa Rio Profissional Feminina. Então fica esse registro aí. O Fluminense ganhou no apagar das luzes aí, praticamente no último minuto, fez o gol da vitória sobre o Vasco. Boa, garotas, boas meninas, continuem aí com esse sonho de levar o Fluminense a mais um título no futebol feminino. E essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo. Muito obrigado você que acompanhou até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.